A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, programa Mais Saúde começando aqui pela rede Canção Nova até às 12h30. Mas lembrando que o nosso programa é feito diretamente aqui da Rádio América em São Paulo, dos estúdios da Rádio América ao vivo para você e que continua até 13h. Então, se você é da rede e está ouvindo pela rádio, lembrando que você pode estar acompanhando a segunda parte do programa através da internet, pelo blog.cançãonova.com/América, mas também, se não der tempo de você acessar, você pode ir mais tarde lá no YouTube, digitar Programa Mais Saúde, colocar a data do programa que você quiser ouvir novamente, você vai ter o programa na íntegra. E você pode estar participando, deixando suas perguntas. Hoje é um dia daqueles gostosos que a gente fica aqui respondendo, contando com a presença da Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, que fica aqui à frente da produção do Mais Saúde, me ajudando, né? Olá, Ana Paula. Olá, doutora, boa tarde. E tá tudo bem? Muitas perguntas? Muitas perguntas. E aos poucos nós vamos conseguindo responder a todos, não é? Graças a Deus. Então, hoje vai ser um desses dias, mas as pessoas podem continuar mandando, né? Quais são os meios de comunicação, Aninha? Nós temos o nosso telefone 2039-1410 aqui da Rádio América. Você pode ligar, deixar sua participação, sua perguntinha aqui com a telefonista. Nós vamos responder com muito amor e carinho. Tem também a forma de você participar através do nosso Facebook. Eu sempre coloco ali a foto do convidado, a foto da doutora, alguns links de alguns programas que nós já tivemos a graça de ter aqui no programa Mais Saúde. Você pode compartilhar, curtir e também comentar no nosso Facebook, o Facebook da Rádio América. Tem também a oportunidade de você enviar-nos o seu e-mail através do maissaude@cançãonova.com. Qualquer dúvida, questionamento, é só você encaminhar para este e-mail, maissaude@cançãonova.com. Pois é, não tem como deixar de participar, né? Isso mesmo. E hoje nós vamos estar então respondendo algumas questões. Eu recebo também muito e-mail no meu e-mail pessoal. Tem uns que eu até mando de volta para você, Verdade. né? Porque são temas incríveis, né? Eu falo, vou responder, mas responder no programa. Porque assim a dúvida de um facilita para os outros, né? Verdade. E o que nós temos hoje então? Nós temos aqui a participação. Hoje nós começamos com uma participação especial, né? Que é a participação da Eliane. Ela mora no Japão. Opa! E ela acompanha o nosso programa. Ela diz assim: olá, doutora, boa tarde. Assisto e ouço sempre o programa Mais Saúde e admiro muito o seu trabalho e de todos da Rádio Canção Nova. Gostaria de agradecer a sua dedicação e o trabalho em dispor os vídeos para que possamos acompanhar o programa. Olha. Estou no Japão e aqui o programa começa à meia-noite, por isso não consigo acompanhar sempre. Faço uso do YouTube. Gostaria muito de agradecê-las e de deixar uma mensagem de incentivo para todos que trabalham nesta grande emissora. Muito obrigada, agradeço a atenção, carinho e o cuidado, Eliane. Ai, que delícia! São esses e-mails que nos fortalecem, né? Que às vezes quando a gente vem aqui para a rádio, porque eu venho a Viva todos os dias, o maior prazer, né, da gente estar aqui fazendo esse programa para passar informações e pensar que não é só aqui no Brasil que as pessoas escutam, né? Quanto mais longe, mais o pessoal valoriza, né, Ana? Graças a Deus. E se existe uma obra como essa, é porque você, sócio, ajuda, né? Como estamos na campanha, caminhando, né? Graças a Deus estamos caminhando rumo ao 100%. Então, é claro que as pessoas podem sempre ajudar e contribuir, né, doutora? Vamos lembrar que este é o mês do meu aniversário e eu vou... Você não gostaria de me dar um presente? Então, no mês do meu aniversário, eu sempre peço, já que você não tem condição de estar vindo aqui, de repente, me trazer uma flor, um carinho, que eu sei que você gostaria, o que eu peço?
faz uma doação esse mês especial para a campanha, né, para a comunidade Canção Nova. Como é que as pessoas podem fazer, Ana? Olha, as pessoas podem, é claro, fazer a sua contribuição esporádica. Se você não é sócio, é só você entrar em contato em alguma casa de missão da Canção Nova, ou também você pode fazer algum depósito no banco para ajudar a Canção Nova. Mas é de grande interesse da Canção Nova que você se associe à Canção Nova. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos mais alguém mais na família, a família aumentou, cresceu, e nós temos ali braços fortes para nos ajudar na contribuição. Então, se você não é sócio, você é convidado. Mas mesmo assim, se você nesse mês quer fazer algo a mais, né, por causa do aniversário da doutora Gisela, então é só você contribuir. Eu vou passar as contas no segundo bloco para o pessoal, o número das contas, os bancos, tudo direitinho, para você que não é sócio. Mas se você pode, se associe, é muito fácil. É só você entrar em contato conosco, deixar o seu nome, os seus dados direitinho. E aí nós temos várias formas de contribuição. Nós temos o débito automático, que nós debitamos na sua conta. Nós temos o boleto bancário, que mensalmente você recebe um boleto e você faz a contribuição no valor que você sentir no coração, que você tiver disposição, ou naquele mês, se você não tiver, nossa, esse mês foi meio apertado, meio corrido, então nesse mês eu não vou poder doar a quantia que eu estou de costume. O boleto bancário, ele é assim, para que você possa contribuir mensalmente. Você também pode fazer o depósito identificado, mas isso só para quem é sócio. Quem é sócio, ela vai lá com o código dela, né, o número, cada sócio tem a sua identificação. Você vai ao banco e você faz um depósito identificado com o seu número de sócio. Pessoa que não é sócio, ela não pode fazer esse depósito identificado, ela faz somente o depósito. E você pode contribuir também nas casas de missão, nas livrarias ou em alguma residência que a Canção Nova ela proporcione esse serviço. Aqui em São Paulo, pode ser aqui na Rádio América, na livraria e também na Catedral Nossa Senhora do Líbano, que é onde nós ficamos, onde estão as instalações também da TV Canção Nova. E uma coisa muito bacana é que quando a pessoa se associa, ela recebe esse boleto dentro de uma revista. Mensalmente. E nessa revista eu escrevo alguns artigos, dou receitinha e olha, é tão bacana quando as pessoas falam, mas eu já fiz aquela receitinha que tal. Verdade. E então eu digo, gente, olha quanto presente, né, a gente pensa que está dando, no fim, quanta coisa que recebe, né? E se é possível ter um programa desses comigo, com o Dr. Roque, é porque nós temos essa liberdade com a verdade, que é como o Dr. Roque fala. Nós podemos estar falando de saúde, de nutrição, com toda essa abertura, porque é uma rádio que não vive de propaganda. Não temos patrocinadores da indústria, nós temos patrocinadores que são vocês, que são os sócios dessa obra. Então eu peço assim, com muito carinho, que esse mês vocês possam fazer algo a mais. Então vamos colocar assim, já que é meu aniversário, posso fazer um pedido? Então, faça a diferença esse mês, que é meu aniversário, faça um depósito, e se você for sócio, algo a mais, né? Nós temos a participação aqui da Edna Dias, ela diz assim, boa tarde, doutora Gisela, tudo bem? Muito bem, e você? Por favor, eu gostaria muito que a senhora desse algumas informações sobre os plásticos da marca, aí ela diz aqui uma marca, e será que eles podem ser utilizados? Tenho alguns em casa e gostaria de saber. Aguardo resposta, um abraço. Sim. Na verdade, a Edna está perguntando daqueles potinhos clássicos que temos em casa, né? Que são de plásticos para guardar alimentos. Olha, a melhor coisa hoje em dia, porque começou, graças a Deus, a campanha de evitar plásticos que contivessem uma substância chamada bisfenol para as mamadeiras. Então isso já começou um alerta muito grande para a população de que, tem produto complicado no plástico. Então várias empresas, creio eu, que estão tentando se adaptar a materiais que não tenham esse bisfenol. Então a melhor coisa que você tem a fazer é entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, aquele SAC, né? Geralmente é algum 0800. Procure e
faça a pergunta específica. Por favor, esse plástico do potinho X que eu comprei da marca de vocês, será que ele está livre de bisfenol? E aí o que acontece? Eles vão orientar vocês a olhar que todo plástico ele tem um triângulo quase que invisível, né? Mas ele é meio sobressalente no fundo do pote, e lá tem um número. Então tem alguns números que não tem, justamente eles são livres desse tal de bisfenol. Em todo caso, o que eu diria? Tudo bem, hoje a gente fala muito desse bisfenol, mas sei lá se amanhã vão descobrir um outro produto também, que é eliminado do plástico, né? Então, o melhor, Edna, vai aos pouquinhos, trocando seus potinhos por vidro. Inclusive, vidro é tão prático, às vezes você até compra algum produto que vem no vidro e você usa aquilo para guardar a embalagem. A tampa pode ser de plástico, não é o problema, tá? Agora, lembrando, plástico, de todo jeito, cuidado no aquecimento em micro-ondas, isso jamais, mesmo que diga que não tenha bisfenol. Cuidado com alimentos gordurosos em contato com plásticos. Então, se você ainda faz parte das pessoas que compram frios, né? Se vocês ainda fazem parte disso, pelo menos vão na hora lá na fila e peçam, né? Para que façam o fatiamento desse frio na hora para você levar. Não me compra, pelo amor de Deus, aqueles isopores cheios de fatias e por cima embalado com filme plástico. Aquele filme plástico é complicadíssimo. Tanto que, se você for usar para embalar alguma coisa, às vezes você quer embalar uma salada e pôs na saladeira e põe aquele plástico. Não teve contato com o alimento, não tem problema. Não vai criar vapor, não tem problema. Agora, de repente você colocou uma sopa e você quer tampar para levar para a sua geladeira. A sopeira é grande, às vezes ela não tem tampa, né? O pessoal põe só num bowl, né? Vê se cabe um prato em cima para servir de tampa. Se couber, aí sim, em cima desse prato, em volta da, entre aspas, sopeira, você coloca esse plástico, não tem problema. Agora, uma dica, que é o que a gente faz lá em casa. A Tereza, ela pega aquele papel snob, suchá, sei lá o nome, aquele papel cozinha, papel toalha, e forra primeiro com aquele papel em cima, tá? Da travessa, e aí por cima ela coloca o plástico. Então é interessante porque você vai ver que aquele vaporzinho que sai da comida, ele vai encostar no papel, vai umedecer o papel, mas não vai encostar no plástico e muito menos cair depois de volta, né? Que esse que é o horror, que é o problema. Mas aos pouquinhos, Edna, vá trocando, você vai ver. Marido não vai sentir, saúde de todo mundo vai melhorar. E talvez a grande dica seria, se você quer ver se o plástico é de boa qualidade, coloca um molhozinho de tomate nele e deixa alguns dias e vê se por acaso ele ficou vermelho. Se ele não ficou vermelho, me parece ser um bom plástico. Nós temos a participação agora do Diego Santos. Ele diz assim: gostaria de perguntar sobre uma boa conduta alimentar para mim, que sou hipertenso e diagnosticado com TDAH. Costumo comer sardinha pelo menos 5 ou 6 vezes nas refeições por semana e me exercito regularmente. Como poderia incrementar meu cardápio de maneira que me beneficie e possa agregar maior variedade de alimento no meu dia a dia? Aproveitando, gostaria também de saber sobre a pílula de ômega 3. E se eu não puder ingerir, gostaria de saber o porquê. E o uso do chá branco, porque sou hipertenso. Posso? Fique com Deus. Um abraço, Diego Santos. Olha, Diego, vamos começar por essa história do chá branco, porque o chá verde, eu sei que não pode, hipertenso. Então, já vou pedir aqui para Ana, para a gente lembrar quando vier algum fitoterapeuta aqui no programa, o professor Adalto. Aliás, a gente podia até passar um e-mailzinho para o professor Adalto perguntando, repassando a pergunta do Diego, se o chá branco, ele que é hipertenso, poderia tomar. E aí a gente responde assim, não precisa demorar tanto tempo para
estarmos aqui contemplando o e-mail do Diego. Agora, Diego, o seguinte, muito bom o consumo de sardinha. Eu até acho, 6 a 5 vezes por semana, porque nós temos 14 refeições que deveriam ter uma proteína, né? Se você considerar 7 dias da semana, almoço e jantar. Então, se a gente olha, 6 não é tanto, né? Sim, não é tanto, mas depende se você não come sardinha, porque, assim, não se deve comer todo dia o mesmo alimento. Então, o melhor seria, fiz a sardinha hoje no almoço, dá um descanso de umas 3, 4 refeições para poder repetir. O organismo não gosta de monotonia. Muda o peixe, tá? Usa um frango, um ovo. Ovo tem uma proteína de tão boa digestão, de tão bom valor biológico, né? Então você pode estar fazendo omeletes maravilhosas. Então dá pra gente dar uma incrementada. Mas eu gosto muito de sardinha, viu? Muito mesmo. Então o segredo seria não usar a sardinha enlatada. Aí eu acho que você deveria usar a sardinha fresca. Inclusive você pode comprar lá congelada no supermercado, já toda limpinha, e fazer o escabeche, que a gente tem a receita, né, Ana? Para acessar a receita, como que faz? blog.cançãonova.com/mais-saúde. Ali você tem a receita da sardinha, do escabeche que a doutora mencionou no programa do Padre Fábio de Mello, Direção Espiritual, que graças a Deus muita gente entrou em contato perguntando, e acredito que também fizeram a experiência, né? Com certeza, é uma delícia. E aí sim, você pode fazer patês, quer dizer, você tá comendo sardinha, Diego, né? Tá comendo sardinha, Diego, mas você tá fazendo de outras maneiras, porque ao fazer um patê, você pode estar forrando a sua tapioca, você pode colocar num pão sem glúten, entendeu? Fica bem interessante. Você pode estar comendo também junto com a sua batata assada. Nossa, dá assim um monte de dicas. Então, a grande dica, creio eu, seria essa, de nós tomarmos cuidado. Você hipertenso, lembrando, cuidado com sal. Peixe é muito melhor do que comer carne, indiscutivelmente, mas a carne também é importante por causa da vitamina B12, do ferro. Sim. Então, é importante sim. Agora, cuidado com o sal de adição. O que é isso? É aquele saleiro na mesa que tem que ser abolido. Primeira coisa, a gente não põe o saleiro na mesa, porque o saleiro na mesa é um convite a achar que a comida não tá boa. Repara como a gente com saleiro acaba colocando. E me dá desespero, a pessoa nem prova, já tá pondo sal. Ai, me dá um nervoso. Porque sal em excesso não é bom. Vocês vão poder acessar no blog do programa Mais Saúde, ou aquele da TV, que, aproveitando, é todas as sextas-feiras, às 13 horas. E tá muito simpático, né? Não sei se você chegou a ver esse primeiro programa que foi lá. Tá disponível no blog. Mas pode assistir. Pode. Olha, gente, eu fiz com o Dr. Rock, eu abri a programação com o Dr. Rock, meu convidado especial, e vai ser meu convidado todos os meses, porque aí ele vai poder trazer muita informação de saúde pra gente. E lá você tem assim um acesso incrível de informações, e é um programa de praticamente meia hora. Então é muito interessante. Agora, eu tenho durante o programa umas entradas, e para alguns programas, de repente, não sei quando você vai estar ouvindo, de repente você está ouvindo este programa através do YouTube, então já passou, você pode então acessar o blog.cançãonova.com/mais-saúde e procurar sal de ervas, por exemplo, né? Ou programas sobre hipertensão, que você vai ver lá uma receita que eu estive no restaurante do chefe Renato Calef e fizemos uma receita bárbara de sal de ervas. Então, maravilhoso, gente. E não tem muito segredo. É uma xícara de chá de gergelim branco, tostadinho. Não esquece de tostar, que eu tive que fazer a receita, esqueci de tostar o bendito. Aí tive que fazer de novo. Tostadinho, batido no liquidificador, com uma xicrinha pequenininha de sal, tá? Eu tô com uma xícara de chá de gergelim, uma pequenininha de sal
e outras 2 grandes, mais ou menos uma xícara de café, de ervas de Provence e de, se eu não me engano, manjericão ou hortelã, ou enfim, alguma erva seca. Se bate tudo isso no liquidificador, bom, primeiro que a casa inteira fica com um cheiro delicioso. Não. E aí você tempera a sua saladinha com isso. Então você está consumindo, Diego, muito menos sal, porém, através de outros temperos, você está agregando, inclusive, muito mais saúde na sua alimentação. Tem a participação aqui da Débora. Ela pediu para não dizer o sobrenome dela e nem da onde ela está. Débora, que será que você vai me perguntar que ela ninguém pode ouvir? Doutora Gisela, por favor, você poderia dar me responder essa pergunta? Como não comer 3 pacotes de bolacha recheada? Gostaria muito de saber essa resposta. Na rádio, gostaria que não fosse identificada. Será de grande utilidade pública para mim e para outras pessoas que têm o mesmo hábito errado que eu. Gosto muito do seu programa, porém ouço apenas no YouTube. No horário que o programa vai ao ar não posso ouvi-lo. E gostaria também de saber o que está escrito no seu livro A Filha da Fé. Gostaria muito de comprá-lo. Obrigada e que Deus abençoe você e toda a sua família, Débora. Ai, Débora, a primeira coisa é não comprar e ter em casa aquilo que não podemos comer, porque senão não tem jeito. E é a tal história, deu aquela tentação, eu fui e comprei, não compra 3, compra 1, tá? E não adianta, o que mais me entristece é que quando a gente tem esses ímpetos, né? A gente não peca pela metade, né? A gente faz um pecadão de uma vez, né? Peca por inteiro. Peca por inteiro, né? Mas primeira coisa, tente não ter. Isso é o grande segredo, porque a carne é fraca. Sim. Jesus já falava, né? É orar e vigiar, porque a carne é fraca. Você às vezes não tá nem com vontade, nem pensando no assunto. Mas aí olha, mas aquilo preciso pegar. E não adianta pegar você quer acabar com toda a travessa, com todo o pacote. Não adianta. São alimentos feitos para isso, para você não conseguir comer um só, para você ir até o final, para você comer tudo, gastar mais e eles venderem mais. Essa que é a famosa indústria do consumo. É um grande problema. Então, o que acontece? Nós temos esse grande problema. Existe um outro problema que pode ser uma descompensação de nutrientes no seu organismo, isso é muito provável, porque a partir do momento que você come muita coisa no lugar de comida, e quando você come 3 pacotes de bolacha, você não tem espaço para estar comendo arroz, feijão, ovo, salada, legume e verdura, né? Você comeu os 3 pacotes, Sim. Não vai caber mais nada. Então, você acaba comendo muita gordura, muito açúcar, muito corante, muito conservante, que ainda vão tirar nutrientes de você para digerir aquilo tudo e fazer a famosa faxina, né, como eu chamo, e não vai sobrar justamente nutriente até para fazer você emagrecer. Agora, falando da Filha da Fé, eu acho que a Ana pode dar uma dica boa, né, que nós temos um programa que já foi ao ar sobre ele, né? Posso sim. Então, Débora, para você e para todos que estão na sintonia, nós tivemos essa inspiração de Deus mesmo de gravar alguns programas falando sobre os livros da doutora. Então, nós tivemos aí o programa Escolhas e Impactos, também já fizemos um chamado A Filha da Fé, que você pode ouvir e procurar no YouTube. Como você disse que não acessa e não ouve o programa no horário que ele vai ao ar, ao vivo, então depois, quando você chegar do trabalho ou quando você tiver um tempinho a mais, é só você jogar lá no YouTube, programa Mais Saúde, A Filha da Fé, e você vai ouvir o programa na íntegra, sobre tudo que a doutora aborda no programa, por que inspiração, como escrever, por que esse nome, A Filha da Fé, o título e tudo mais. Você vai descobrir e viver uma experiência muito especial e com certeza você vai adquirir esse livro e ler. Pois é, e como é que estamos de tempo? Nós já vamos agora despedir do pessoal da rede, né? Então, gente, mas olha, lembrando, né, podemos estar acessando
pelo blog.cançãonova.com/América, está me ouvindo ao vivo o restante do programa, se não pelo YouTube. E você que nos acompanha através da Rádio América, a gente volta já já, né, Ana? Já já. Até já. Mais saúde. sem saída, e no labirinto encontra-se sua vida. Olhe para mim e vinde a luz. É tempo de graça. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Você que pensa que está só e abandonado, e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te. Eu nunca desisti de você, saia dos laços da morte. Não há pecado maior que meu perdão. Sei que estás em perigo, venho te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com o melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodino, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. São Francisco de Assis. Conheça mais um lançamento Canção Nova. Meu amor me conquistou. Banda Conexa. Para te amar. Banda Conexa. Com 12 músicas inéditas em estilo pop rock. Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro. Viva essa nova experiência. Banda Conexa. Adquira o seu agora mesmo. 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Eu sou Ana Paula, do bairro Campo Limpo. Eu escuto a Rádio América porque aqui encontro paz. Em 2012, a Rádio América está com você. Agora na Rádio América, Saúde e Beleza, com doutora Denise Steiner. A psoríase é uma doença de pele que causa manchas avermelhadas com muita descamação, principalmente no cotovelo e nos joelhos. Às vezes ela pode aparecer também no couro cabeludo, parecendo até uma caspa muito forte. A psoríase é uma doença inflamatória não contagiosa e tem vários tipos de tratamentos. Na
realidade, o cabelo pode cair por uma série de problemas. A tireoide pode estar alterada, pode haver uma anemia, regimes muito violentos podem causar queda de cabelo, também cirurgias e até um estresse muito importante. Corrigindo a situação que iniciou essa queda de cabelo, você tem a possibilidade dela parar e às vezes não precisa nem de um tratamento específico. Cuide da sua pele. Você ouviu Saúde e Beleza com doutora Denise Steiner. Quinta-feira de adoração na Canção Nova, um dia de graças na presença de Jesus. A partir das 3 da tarde, louvor, oração do Terço da Misericórdia e bênção do Santíssimo Sacramento. Fogo ardente. Encerrando com a Santa Missa celebrada às 4:30 da tarde. Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 3382-9800. 3382-9800. Vamos juntos adorar ao Senhor. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova, Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A gente se emociona de falar, de ver a fidelização, a confiança que as pessoas têm na Canção Nova. Então, nós precisamos mesmo contar com toda a ajuda de vocês para que toda essa obra seja executada com tudo aquilo que ela foi planejada, com tudo aquilo que ela foi desenhada no papel. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, agora a segunda parte do nosso programa, aqui direto da Rádio América, agora aqui para São Paulo, região da Grande São Paulo, que pega o nosso sinal também, mas você que é da rede, sabe que pode estar ouvindo pela internet, também continua aqui conosco, né? Lembrando, pela internet é através do blog.cançãonova.com/América. Então, pode estar acompanhando o programa do começo ao fim e lembrando também que esse programa fica disponível no YouTube depois para você ouvir, recomendar, né? Porque às vezes a gente toca nos assuntos e fala assim, ai, mas esse assunto era perfeito se fulano ouvisse. Ou então, não, esse aqui é Beltrana que tinha que ouvir. Pois é, a minha irmã, meu irmão. Então, vamos lá aproveitar e divulgar o programa. Manda aquela dica, né, Paula? Temos que fazer como para avisar esses nossos irmãos e irmãs que poderiam estar indicando esses programas do YouTube. Como é que eles têm que fazer? Você pode ir no nosso Face, né, e ali você compartilhar e já indicar para a pessoa, né, porque você que tem Facebook, você compartilha o nosso link ou aquilo que nós postamos naquele dia e fala assim, essa daqui eu quero que vai para tal pessoa. Ali você já escreve o nome da pessoa, com certeza vai ir para o seu mural e imediatamente vai chegar para essa pessoa também ouvir, assistir e participar também do programa Mais Saúde. Pode ser o link do programa ao vivo, mas você também pode compartilhar no nosso Face links de programas que já foram ao ar, que estão disponíveis no YouTube. É só você compartilhar e indicar para um amigo, uma amiga, irmã, enfim, para quem você quiser. Compartilhar os assuntos que nós conversamos aqui no Mais Saúde. Pois é, e aqui também fica a minha perguntinha para você. Tem assistido o programa Mais Saúde na TV Canção Nova? Que agora é um novo momento, uma nova realidade, né, Paula? Agora começa vai praticamente até 1h30. São 2 blocos que, então, tá dando pra gente falar muita coisa e mostrar muita coisa. Isso que é bem simpático. A gente
tivemos pautas interessantes e queria também saber de vocês que estão assistindo, o que estão achando, inclusive sugerindo pautas, viu? Porque a gente faz esse programa para você. Aninha, temos perguntas. Hoje o programa é de perguntas e respostas. Já fomos ao primeiro bloco pela rede, agora é cá para São Paulo. Vamos lá. Vamos lá, pergunta da Vilma de Diadema. Ela diz assim: doutora, por que às vezes as fezes ela tem um odor muito forte e por que nós precisamos sempre observar se elas boiam ou não? Qual é a diferença? Isso quer dizer que tem um problema intestinal? Gostaria de sua ajuda. É a Vilma, né? Vilma, olha, não só você, como todo mundo que está me ouvindo. Outro dia foi até engraçado. Essa semana que passou, eu tive uma paciente, não, eu tive uma família, porque lá vai de grupo, às vezes, no consultório. É muito engraçado. Exatamente, uma caravana. E teve, assim, a mãe com 2 filhas, né? E uma totalmente diferente da outra nesse quesito. Porque tem um momento em que eu falo individualmente, mas depois, quando eu vou passar o protocolo, eu gosto de passar em conjunto, porque assim todo mundo lembra, um lembra o outro. Não, mas a doutora falou tal coisa, eu estava lá. Então, ajuda bastante. E depois vai um outro, terceiro momento, que é sobre alimentação, aí individualizado para a realidade de cada um. Mas aí o que aconteceu? Olha que interessante. Quando eu toquei no assunto, porque eu sempre comento que quando nós evacuamos, e ao olhar as fezes, apenas 1/3 delas é resto de comida. Os outros 2/3 são escamação de células mortas que são eliminadas do nosso intestino e bactérias intestinais mortas, porque nós temos o nosso peso, eu sempre falo, de 1,5 kg a 2 kg de bactérias intestinais, e delas depende a nossa saúde ou a nossa doença. Lembrando que essas bactérias, elas são muito dinâmicas, por isso que a gente tem que a toda hora estar tomando cuidado. Então você imagina aquele volume que grande, né, daquilo que nós temos que eliminar. Então, quando eu falo isso, de cara eu já vejo a carinha do paciente. Uns fazem cara de normal, os outros fazem uma careta, como quem diz, ai, olhar as minhas fezes. E aí eu aproveito para orientar e dizer, importantíssimo. Por quê? Porque olhando as fezes você vai ter assim uma ideia de como que está a sua eliminação. Primeira coisa, você está cada dia fazendo fezes completamente diferentes, elas têm que ter uma padronização, elas têm que ser íntegras, elas têm que ir para o fundo do vaso, uma coloração sempre semelhante. Agora, de repente, cada dia tá de um jeito. Um dia vai pro fundo, um dia despedaça, um dia boia, um dia tá de uma cor, outro dia do outro, um dia tem comida, outro dia não tem. Gente, isso aí pode me indicar muita coisa. Primeira delas, como é que tá a sua mastigação? Você tá mastigando ou tá fazendo de tudo pro seu estômago ter esse trabalho e de repente o seu intestino vai e descarrega boa parte disso? Porque é o seguinte, tem alimentos que são, de fato, para não serem digeridos, porque eles são alimentos das nossas boas bactérias intestinais, aquilo que eu falo. A gente tem que cuidar muito bem das nossas bactérias intestinais. Mas o que a gente tem que comer? Tem que comer muita fibra, muito legume, muita verdura, muita fruta, casquinha do arroz, casquinha do feijão, então cereais integrais, né? Aquele feijão que tem aquela casquinha, que às vezes as pessoas dizem que produz gases, né? Mas na verdade são por outras razões. Aquela casquinha contém uma fibra muito importante, é o fruto-óligo-sacarídeo, muito importante para as nossas boas bactérias, que quando estão felizes, o que elas fazem? Elas comem essa comidinha que a gente manda para elas, e são elas que fazem toda, assim, 80%, vamos dizer, do alimento que vai sustentar, vamos dizer assim, a nossa célula da parede intestinal. Então a parede intestinal, que tem que ser uma parede íntegra, né? Olha para sua parede agora, ela tem que estar bem rebocadinha, você não pode ter buraco olhando pro lado de lá, né? Pro vizinho. Você tem que estar com ela bem seladinha, o tijolinho todo bem cimentadinho um do lado do outro, depois ainda por cima um reboque, então, um reboco, né? Reboque é de carro. Um reboco e
é assim que a sua boa bactéria deixa o seu intestino. Então, quando você está comendo alimentos que mal você mastiga, tá com uma digestão prejudicada. Por quê? Porque está estressada, e aí você não consegue começar a digestão da proteína que deve ser feita no estômago, e vão aqueles blocos proteicos para o seu intestino. O que acontece? Quem come aqueles blocos proteicos não são as boas bactérias, são as más. E aí faz uma anarquia danada. Então, a gente tem que ter os alimentos bem digeridos. Então, olha a importância de você ver. Outra coisa importantíssima, ver se não tem sangue nas fezes. Se perceber sangue nas fezes, tem que ir ao médico. Muito provavelmente vão ser hemorroidas, que se não são hemorroidas externas, podem ser internas, mas sangramento intestinal tem que ser investigado. E de olhar isso e verificar e ir ao médico, você pode salvar a sua vida e da sua família também. Tá? Então verifique as fezes das pessoas de mais idade. Muitas vezes tem aquilo chamado sangue oculto, mas aí você precisa ter digamos, um examezinho que se faz para ver e fazer um teste, se não tem, mas isso é mais complicadinho para vocês. Agora, fezes que boiam significa que está perdendo gordura nas fezes. Gordura não é para ser eliminada nas fezes, apesar que todo mundo gosta, né? Porque aí não vamos engordar. Só que lembrando que toda vez que você elimina gordura pelas fezes, você está eliminando 4 vitaminas importantíssimas, que são as vitaminas lipossolúveis. Lipo vem de gordura. Então são 4 vitaminas que precisam da gordura para ser veiculada, para percorrer e ir lá para o nosso corpo, que é a vitamina A, vitamina D, que nós já falamos tanto da importância, que está todo mundo com vitamina D baixa, vitamina E, que todo mundo sabe que é importante, que é antioxidante, que é tudo de bom, e vitamina K, que se fala muito pouco. Acho que um dia desses eu vou fazer um programa só sobre vitamina K. Gente, vitamina K é tão importante que as bactérias do nosso intestino fabricam lá no intestino da gente essa vitamina. E vitamina K está implicada no fator de coagulação, então também muito importante. Também importante para fixar osso. Nossa, nós precisamos de uma orquestra inteira de vitaminas e minerais e um belo de um maestro chamado magnésio, né? Para a gente ter tudo isso em ordem. Mas é por isso, minha querida, que é importantíssimo ver fezes, sim. E cheiro ruim é a bactéria do mal fazendo assim o banquete dela. Então, normalmente, quando se tem gases e gases sem odor, é a boa bactéria que fez a fermentação daquele produto, porque ter gases é normal, que não pode ter demais, né? E com odor forte. Então, repare que as pessoas geralmente dizem que quando tiram carne da alimentação, assim, naquela frequência grande, que o odor das fezes muda. Claro, porque você diminui muito justamente a presença de proteínas não digeridas, porque as pessoas, a maioria tem um problema muito grande de digestão. Então, gente, para melhorar isso, vamos fazer aquele chazinho de alecrim, bem concentradinho, que a gente toma antes do almoço e do jantar. Isso ajuda muito antes daquele churrasquinho. Tem a participação agora, doutora, da Tiaca Vasconcelos. Ela diz assim: doutora Gisela, boa tarde. Vou me apresentar, meu nome é Tiaca, moro em Caratinga, no interior de Minas Gerais, tenho 27 anos, sou contadora e fiz pós-graduação em auditoria e regulamentação em mecanismos de saúde. Trabalho na rede de saúde privada, trabalho com muitas contas e números. Isso me deixa bem estressada. Tá vendo como todo mundo tá estressado, Ana? Conheci a senhora no programa pela rádio, retransmitido pela Canção Nova. Sempre que eu ouvia a senhora falar sobre não consumir leite, derivados e trigo, isso me deixava intrigada. Então, o que vou comer? Mas como o seu trabalho é baseado em estudos, comprei o seu livro e comecei a ler. Pensando, será que vou concordar com essa linha defendida com tanto respaldo e depoimentos? Consultei o meu médico, gastroenterologista. Ele já me acompanha há alguns anos. Como sou ansiosa, ele sempre me diz que eu somatizo tudo no estômago.
Já tomei muitos medicamentos e para essa má digestão, essa sensação de inchaço e esse diagnóstico de gastrite, isso não melhorou. Muito com o passar do tempo, isso não melhorou. Gostaria muito de fazer esse protocolo de nutrição funcional com a senhora. Lendo todos esses testemunhos no seu livro, me animei e me sinto mais encorajada. Vou deixar de comer glúten, alimentos com leite e enviarei com certeza os meus e-mails dando boas notícias. Nessa noite me pergunto o que eu posso comer, mas tenho esperança que irá valer a pena este grande trabalho. Que Deus continue abençoando o seu ministério e o programa Mais Saúde. Abraços, Tiaca Vasconcelos. Tiaca, não vai demorar muito. Olha, em menos de um mês, você retirando o glúten, leite e derivados, a sua digestão vai ficar uma benção. Agora, eu, por exemplo, gosto muito daquele famoso extrato de alecrim. O extrato de alecrim, ele tem assim um papel para mim muito importante na minha conduta. É uma bobagem, é um fitoterápico, por isso que a gente fala do chá de alecrim, né? Mas quando você pode passar por um profissional, ele acaba sempre usando esse extrato de alecrim. Até quando eu estive aqui com o professor Adalto, lembra, Ana, que a gente fala assim, qual é a sua plantinha favorita? A minha é o alecrim. Então é a Gisela Alecrim. O alecrim é tudo de bom. E esse extrato de alecrim, eu mando prescrever 20 gotinhas antes do almoço, diluidinho com água, e antes do jantar. Gente, é tudo de bom. Ele realmente é muito bom para restaurar toda essa parte gástrica, mas você tem que tirar os vilões, e os vilões indiscutivelmente são esses produtos inicialmente. Mas não esquece da soja, viu? Porque a soja também é outra encrenca e muito pouca gente fala. Para estômago também eu entro no início com a retirada dos cítricos, lembrando, cítricos apenas aquela família da laranja. A Ana já fez um curso de nutrição aqui, de tanto me ouvir. Então, não é o abacaxi, não é a acerola, fonte de vitamina C, apenas a carinha da laranja. Então é laranja, limão, polcã, mexerica, enfim, todos esses alimentos que têm a forma da laranja, que também são alimentos que para o estômago são complicados, não pela acidez, mas por outros mecanismos. Esses produtos, esses alimentos favorecem refluxo, favorecem uma série de outras coisas. Agora, tem sim, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora significativa, você vai ver como você vai melhorar. Os meus pacientes em muito pouco tempo melhoram muito, 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 e acabam dando esse feedback. Vou ficar ansiosamente aguardando. A dica fica sendo, né, o que vou comer. Que tal comprar o livro Escolhas e Impactos, que tem as receitas com sugestão de café da manhã, do almoço, do jantar, dos lanchinhos, pratos únicos. Tem muita ideia boa, inclusive nesse item que a gente fala, meu Deus, o que eu vou comer? E você vai ver que tem luz no fundo do túnel para uma alimentação que é saudável. E deixa eu te contar, Ana, eu tive sábado passado na comunidade lá em Cachoeira Paulista, que sempre que dá Dr. Roque eu dou uma fugida, né? Pra gente se restaurar, né? Que é o nosso lugar de recarga das coisas de Deus, né? A gente se sente assim muito bem quando vai para aquele terreno eucarístico. E encontrei muitos ouvintes do Mais Saúde, e a coisa que eu mais gostei de ouvir: doutora, eu evito, não compro mais caldinho pronto, só entra na minha casa aquilo que Deus pôs na natureza pra gente. Você quer coisa mais linda que um testemunho desses? Verdade. Faz valer a pena esse dia frio de São Paulo, com chuva, que você vem, a correria, trânsito. Vale a pena tudo quando a gente ouve isso. Mas olha, vamos aguardar, né? Esse testemunho. Pode mandar um e-mailzinho para ela, diz que por favor mande sim, que nós estaremos aguardando. Com certeza. Tem a participação agora da Mara, ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela, conectei a Rádio América e fiquei muito feliz. Vou assistir todos os programas que estão disponíveis no YouTube, porque me preocupo muito com a minha saúde e com a saúde da minha família. Maravilha. Muito obrigada pelo seu trabalho, Deus abençoe, Mara. Amém. Ai, que bom, isso mesmo, escute, porque olha,
é na base da repetição. Como Nossa Senhora faz em Medjugorje, né? É a mesma mensagem praticamente todos os meses. Verdade. E aí, quem sabe de tanto ouvir, a gente aprende, né? Então é um pouco isso também, minha querida. Ouça, 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 que aí a gente vai facilitando, vai incorporando, né? Tem a participação da Silvana Maria, ela diz assim: eu sou sócia da Canção Nova desde março de 1999. Uau! E agora sou amiga da Canção Nova aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Ai, que bom! Ela diz assim: olá, doutora Gisela. Assistindo o programa Trocando Ideias, eu e o meu marido ficamos muito contentes ao ouvir falar sobre o suco de couve. Tomamos o tal suco durante muito tempo e nem sei por que nós paramos, mas resolvemos retomar este hábito. Que bom! Gostaria de compartilhar a nossa receita e pedir a sua opinião. Pois não. 3 folhas de couve, 500 ml de água, suco de limão e uma pitadinha de sal. O que a senhora acha? E fica muito gostoso. Muito obrigada, aguardo resposta. Silvana. Olha, tá perfeito. Sabe o que é interessante essa receita? Apesar de eu falar muito dos cítricos e falar para tirar os cítricos, depois da primeira fase do protocolo, a primeira coisa que eu entro é com limão. Por quê? Porque olha como a natureza é sábia. Por que o estômago da gente tem que ser ácido, Ana? Porque todos os minerais... Então, quando nós estamos comendo a couve, nós estamos comendo assim uma orquestra inteira de vitaminas e minerais. Mas um deles muito importante é o magnésio. E todos os minerais, eles precisam mudar quimicamente uma estrutura dele, que só é modificada na presença de acidez. Então, quando você toma o seu suco de couve e bota no seu estômago ácido, ele modifica para ficar absorvível. Você já veja o prejuízo que é antiácido, né? Então, quando você já coloca aquelas gotinhas de limão, você já está deixando o seu suco pronto para ser absorvido. Então, é muito simpático. Agora, você não põe assim mais nenhuma fruta, né? Não. Interessante seria, mas é que você faz no liquidificador, porque para fazer com água batida, é porque você faz no liquidificador. Então, ótimo. Eu particularmente gosto de fazer na centrífuga porque eu acho que ele fica mais gostoso, mas esse jeito que você faz é excelente porque todas as fibras acabam indo também para o seu organismo, não é que nem o suco de couve que extrai muito do sumo, mas as fibras acabam ficando. Eu particularmente até abro a centrífuga e pego perto da peneira um pouco da fibra mais molhadinha, por causa da pectina da maçã, que é muito importante, para pôr de novo um pouco de fibra, né? Porque eu acho importante a gente tá sempre ingerindo muita fibra, e esse suco a gente acaba fazendo na centrífuga para extrair bastante o sumo da couve. Mas 3 folhas está excelente. Agora, a pitadinha de sal é gosto, que a gente anda comendo sempre muito mais sal do que precisa. Sabe o que você podia experimentar agora? Bate uma rodela de gengibre também. Fica tão bom. Fica tão bom. É tudo de bom. Aliás, outro dia nós tivemos a participação do professor Carlos Chagas, lembra? E foi tão engraçado. Você viu como os ouvintes são atentos, né, Ana? Aí eu cheguei e disse que nunca tinha tomado a melancia com gengibre. Sim. Aí eu recebi um Twitter assim: doutora, mas na página 61 do Escolhas de Pax tem um suco de melancia, gengibre e manjericão. Pois é, meu amor, mas tá com manjericão, não é só a melancia e gengibre. Mas eu adorei esse comentário para você ver como o pessoal é atento e quem comprou o livro fez as receitas e gostou de todas, né? Mas olha, gostei, obrigada. E se você tem um suco diferente, manda aqui pra gente, né, Ana? E a gente partilha. Tem a última participação, que é a da Solange. Ela diz assim: doutora Gisela, gostei da entrevista do programa Direção Espiritual com o Padre Fábio. Gostaria, as informações muito importantes para uma saúde mais saudável. Podemos fazer pergunta, obter informações através deste e-mail? Atenciosamente, Solange. Exatamente. Então, Aninha, passe para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer para conseguir, assim, estar em contato conosco.
informações importantes, como diz a Solange aqui, dúvidas, perguntas, esclarecimentos, você pode enviar para nós através do e-mail maissaude@cançãonova.com, e com certeza a doutora vai responder aqui no programa ao vivo, tá? É só você manter sempre conectado ou ouvindo a Rádio Canção Nova, e você vai ouvir a sua resposta, a sua perguntinha e a sua resposta aqui no ar. Se você por um acaso não pode acompanhar o programa ao vivo durante o horário convencional, você pode ir lá no YouTube e colocar o programa Mais Saúde, e lá nós temos uma sequência de programas de perguntas e respostas, e ali estão todos os programas com as perguntas, com as respostas, os esclarecimentos e as informações importantes. É só você acessar o YouTube, jogar lá o nome Programa Mais Saúde, perguntas e respostas, e aí você, é claro, né, vai contemplar muitas outras perguntas e muitas outras respostas e informações, não somente a sua. Pois é, e como é que estamos de tempo? Já terminou o programa. Pois é, super rápido. Bom, dá um beijo enorme a todos, esperando que vocês sempre possam aproveitar todas essas informações. Agradecer a Ana mais uma vez por você estar aqui comigo, por todo esse trabalho e disponibilidade com os e-mails que crescem, né? A pilha dela, em vez de diminuir, eu falo, não é possível, a gente responde, essa pilha vai crescendo. Que bom. Mas tem fermento. Mas estamos aqui para isso, né, Ana? Um beijo grande, espero vocês no próximo Mais Saúde. Lembrando, em sextas-feiras, às 13 horas, tem o Mais Saúde pela TV, Canção Nova, tá? E eu espero por você lá também. Eu vim de longe com muito amor, era o meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na Canção Nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Levanto os braços por giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanto os braços por giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Daqui a pouco na Rádio América você vai ouvir. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti sempre. Música católica de qualidade você ouve aqui. Você ouve aqui. Minuto com Monsenhor Jonas Abib.